Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre as revoltas regenciais. Revoltas essas que ocorreram no período do primeiro reinado entre o segundo reinado. Nossa, Andresa, mas revoltas regenciais que ocorreram nesse período, por quê? Por qual motivo? Foi por um importante motivo. Dom Pedro I saiu do poder. Com isso, só tinha seu filho, mas porém menor de idade. Então ele não podia assumir a colônia. O que aconteceu? Surgiram as revoltas regenciais. Por quê? Porque o governo não tinha determinado uma pessoa que unificasse todas as ordens e comandasse esta colônia. Então, cada área ficava responsável por uma pessoa, um regente. Então, cada cidade da colônia tinha seu próprio regente. Então, tinha sua própria necessidade, tinha sua própria forma de comandar. E assim aconteceu as revoltas regenciais. Então, no decorrer desta aula, nós vamos entender melhor como ocorreu, como foi que deu o início dessas revoltas. Vamos lá? As revoltas regenciais foram rebeliões ocorridas em todo o Brasil durante o período regencial. Foi uma época marcada pela instabilidade política e a falta de um governante unificador, somada a má condições de vida da população, também que ajudou bastante a ter estas revoltas. Cada revolta teve a sua própria causa, locais, mas só houve uma estabilização geral com o golpe da maioridade. Ai, Andresa, golpe da maioridade? Você acabou de falar que Dom Pedro II era menor de idade e ele não pôde governar? Nós vamos ver o que aconteceu e como eles fizeram para que Dom Pedro II governasse. O que foram as revoltas? Uma pergunta importantíssima e que no final temos que saber bem esta resposta. As revoltas regenciais foram rebeliões que aconteceram por todo o Brasil durante o período regencial, nos anos entre 1831 e 1840. Foram marcados pela instabilidade política, como havíamos falado. Falta de um governo presente e unificador, somado a uma má qualidade da condição da vida da população. O período regencial é um tempo de intermediário entre o primeiro reinado, como eu falei, e o segundo. Ele durou de 1831 a 1840 e começou quando o imperador, como falei, Dom Pedro I, abdicou do trono. O problema foi que seu filho, o sucessor, era apenas uma criança e não tinha condições de reinar. Enquanto Dom Pedro II crescia, os membros do Congresso escolhiam os regentes, líderes provisórios para governar o Brasil. Nesta época, o país já tinha novos grupos políticos formados, como os liberais e os conservadores. Voltamos para a família real. Então, voltados estes grupos para esta família real e suas tradições. As regiões do Brasil, do norte ao sul, começaram a se rebelar e criar disputas entre setores da sociedade. Não havia um sentimento de união no país. Faltava um líder que unificasse e mediasse os conflitos de todos. Essas causas apontadas eram que havia em comum em toda a nação, mas, na realidade, cada rebelião tinha outras causas locais e uma identidade própria. Assim, não é possível pensar nessas revoltas de forma homogênea. Vamos olhar essa imagem que aparece. Presta atenção. Aqui neste período, que é o primeiro reinado, ele é do período de 1822 a 1831. Esse aí é o desenvolvimento dos partidos políticos. Primeiro, neste primeiro reinado, o partido de português denominava Restaurador. Também tínhamos o Partido Brasileiro,
que denominava liberais moderados. Quando ocorreu o segundo reinado, que foi essa transição do período do primeiro reinado, aí vem a regência, que nós estamos falando dela, que é as revoltas regenciais, esses partidos receberam o nome de partido regressista e partido progressista. Mas, neste decorrer da regência, também podemos observar que esses partidos continuam com a denominação de conservador e partido liberal. Então, só mudou um pouco a nomenclatura desse desenvolvimento dos partidos políticos. E vamos conhecer a fundo o que o Partido Conservador trazia e quais os ideais do Partido Liberal. Quais foram as principais revoltas regenciais? As principais revoltas regenciais aconteceram no Norte, Nordeste e Sul. Então, lá era o foco. Tiveram outras? Tiveram, mas essas foram as principais. Aconteceu a Revolta dos Males, na província da Bahia, hoje atual Bahia, bem na capital de Salvador, no ano de 1835. Os componentes eram os negros escravos e libertos, de origem muçulmana em sua maioria. Principais líderes, Pacífico Licutã e Manuel Calafate. Os revoltosos eram os negros de ganho, vendiam produtos pela região e entregavam a metade que recebiam para os seus donos. Com a venda, podiam andar mais livres pela capital, facilitando a organização das revoltas. Como acabou? Acabou através de uma escrava liberta, Guilhermina Rosa de Souza, que contou ao seu ex-senhor sobre o movimento. O movimento durou menos de um dia e não alcançou os seus objetivos. Também temos a Revolta da Farroupilha, que era a Guerra dos Farrapos, bem conhecida também. Onde que aconteceu? Na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, atual Rio Grande do Sul. Aconteceu nos anos de 1835 a 1845. Os seus componentes eram farrapos, comerciantes populares que usavam roupas humildes. Principais líderes, Bento Gonçalves e Davi Canabarro. A economia era baseada na criação de gado, as estâncias, e na produção de carne seca, o charque. Porém, os impostos do Brasil eram altos e os países que faziam divisa com o Sul lucravam mais. Portanto, ficaram ameaçados pela concorrência. O objetivo era conquistar mais autonomia econômica e política para esta região. Como que esse movimento acabou? Ele foi derrotado com algumas mortes e muitas prisões. Porém, o governo fez um acordo com os farrapos. Todos os revoltosos seriam anistiados e suas terras confiscadas seriam devolvidas. Vamos conhecer agora a revolta que denominou a cabanagem. Será onde que aconteceu? Aconteceu no Grã-Pará, atual Pará e Amazonas, no ano de 1835 a 1840, composta por negros, índios e cabanos. O que são os cabanos, Andresa? São moradores pobres de cabanas à beira do rio. Tinha como principal líder Batista Campos e Eduardo Nogueira. Desde 1820, a população tentava separar do resto do Brasil. Eles lutavam para melhorar a vida dos pobres e pela perda do domínio político de grandes produtores de terra. Como que ela acabou? Foram derrotados pelas tropas do governo e deixado 30.000 mortos. Isso correspondia a quase 40% da população paraense da época. Neste mesmo tempo, falhado a cabanagem, foi o primeiro movimento popular que chegou ao poder.
Por último, vamos ver agora a Sabinada. Onde que aconteceu? Na província da Bahia, nos anos de 1837 a 1838. Componentes: classe média, ricos e militares. Principais líderes: Francisco Sabino. As causas foram os baixos salários dos militares e a insatisfação do governo regencial, que queria enviá-los para resolver conflitos no Sul. Os demais interesses eram ter a maior participação política e mais acesso ao poder. Como que acabou? Inicialmente conseguiram até declarar a independência da Bahia, mas com um governo republicano, mas foram duramente reprimidos pelas autoridades da província. Olha, gente, esquecido, tem mais uma, é a balaiada. Achei que nós já estávamos nela, vamos passar por ela agora. A balaiada, ela foi muito importante na região da província do Maranhão, que hoje é o atual Maranhão, nos anos de 1838 a 1841. Seus componentes, os quilombolas e escravos e artesãos. Principal líder, Manuel Francisco. A revolta teve início por causa da disputa política entre os cabanos, que são os conservadores, e os bem-te-vis, que são os liberais. Mas logo as classes populares se levantaram pedindo para que deixasse de ser explorados pelos produtores rurais e grandes comerciantes. Quando acabou? Quando o Duque de Caxias liderou a dominação e a pacificação de rebeldes, encerrando as revoltas, e as classes médias recuaram, facilitando a repressão dos pobres. O que podemos entender das revoltas? Realmente foi específica de cada local, pois não tinha um governo que colocasse ordem para todos. Então, cada um, dentro das suas necessidades, fizeram as revoltas. A balaiada com os escravos, a sabinada com os políticos e militares, e assim foi em cada região. Cada região com a sua própria particularidade. E essas revoltas foram continuando? Não, elas chegaram-se ao fim. Todas essas revoltas foram reprimidas pelos comandantes das províncias. Porém, você viu que algumas tiveram penas maiores que as outras, dependendo do valor que aquele setor representava na época. Como assim, Andresa? O valor. O valor econômico. A região que rendia mais, eles davam penas menores, mas a região que não rendia ainda estava se revoltando, aí vocês imaginam que tipo de pena eles tinham. Com isso, independente das repressões, as tentativas de novas revoltas só chegaram ao fim quando o período regencial chegou ao fim também. Isso aconteceu com o golpe da maioridade, uma estratégia política que antecipou a maioridade de Dom Pedro II. Dom Pedro II, quando ele chegou ao poder, ele não tinha completado 15 anos de idade. Então, por isso que recebeu este nome de golpe da maioridade. Ele foi declarado imperador do Brasil quando era adolescente. Olha só, como que foi esse período regencial? Foi um período de constante transição. Chegou nas mãos, no início do período regencial, o Brasil sem governante único. Tiveram que adaptar aos regentes, que era um governo provisório, esperando assim Dom Pedro II crescer, para que ele fosse ao poder. Vamos entender melhor quando a gente vê aqui na imagem que aparece esse mapa mental. Quando se fala do início do período regencial, podemos observar a instabilidade. Essa instabilidade é a ausência de uma autoridade. Quais foram as etapas? São regências provisórias.
Temos os partidos que comandavam, partidos liberais moderados, partidos restauradores, partidos liberais exaltados. Temos também os guardas nacionais, que quem tomava conta? Quem ia fazer com que isso, todas estas revoltas, diminuíssem? Cessassem, não, diminuíssem. Tínhamos também os dois líderes principais, Araújo Lima, Padre Feijó. E, acima, que vocês estão vendo, são as revoltas, balaiada, farroupilha, sabinada, cabanagem. E aqui encerramos mais uma aula. Espero que todos tenham gostado. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no canal do YouTube SMED GV.